Bom, vamos agora ao nosso segundo palestrante, professor Jorge Lira, paraibano, mas com passaporte já cearense, é professor da Universidade Federal do Ceará e é representante aqui da SBM, da diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática, e vem aqui com 3 funções. Bom, primeiro como palestrante, vai ser palestrante no nosso colóquio, que é um evento que a gente tem mensal, vai começar 1 hora, com o coffee break anterior, vocês vão sair daqui com algumas gramas a mais, né? E a terceira missão que ele já aceitou, e agora está gravado, viu, Jorge? Já tinha aceitado. Ele vai ser o organizador da segunda edição, daqui em torno de 100 vezes. A ideia é que seja... Já vai para o século 22. O Ceará é adiantado, né? Deve ser no final de fevereiro ou começo de março, não é isso? E a responsabilidade é, além de seguir, vai fazer as correções, né? Essa é a primeira edição, bom. Olha, já está fazendo a propaganda, vai ser na praia. Jorge, por favor, então, é com você. Bem, bom dia a todos, quase boa tarde. Eu prometo não despertar aí a fome de todo mundo e ser breve aqui na medida do possível. Eu coloquei 3 temas que aparentemente talvez não tenham muito a ver, mas de fato estão entrelaçados, né? Então a preocupação nossa aqui é sempre explorar um pouco, digamos, essa dialética entre o que é centro e o que é periferia, né? Então eu vou falar um pouco da história da matemática em geral, a matemática no Ceará, não o bairrismo, mas como um exemplo de como periferia se torna centro, e finalmente de como um centro de excelência tem que necessariamente ajudar no desafio maior de envolver as escolas, reformar a educação básica em ciência e tecnologia, sem essa reforma a gente continua sendo periferia por séculos e séculos à frente, né? Então, eu tomei aqui como exemplo de uma situação de matemática pura, pegando o gancho do Henrique, né? A matemática pura, que é talvez desencarnada, o modelo por excelência dessa matemática axiomática, que é a geometria. E a geometria euclidiana, sobretudo, como foi formulada por Euclides, nos elementos, digamos, o paradigma desse método axiomático, lógico-dedutivo, que parece ter pouco a ver com o real. Bem, todos sabem, a história que certamente todo mundo conhece aqui, as geometrias, no plural, foram desenvolvidas ao longo do século XIX, né? Tiveram desenvolvimento, enfim, com Riemann, Gauss, esses heróis todos aí, por conta dessa busca puramente intelectual, puramente, digamos, movida pela estética, pela beleza da matemática, de provar o quinto postulado. Quer dizer, era algo completamente desvinculado de potenciais aplicações, um passatempo intelectual, sobretudo, mas que, no fim das contas, tem a ver com as ondas gravitacionais que o professor Luiz mencionou rapidamente, ou seja, a comprovação via LIGO da detecção das ondas gravitacionais é um corolário, digamos, dessa aventura intelectual que reuniu matemáticos e físicos, que naturalmente foi a linguagem que o Einstein desenvolveu, a relatividade geral, que aí tem uma comprovação experimental também, que completou seu centenário recentemente, né? Bem, e Einstein, né, esse nome me leva a falar de Princeton e aí fazer essa provocação de que a gente está com um debate sobre o século XXI, mas de fato parte desse debate, e aí eu me refiro às universidades federais, eu venho de Universidade Federal, parte desse debate das universidades federais ainda remonta ao século XX. Decisões que foram tomadas há muito tempo em grandes universidades americanas, né, o caso de Princeton aí, que é a biografia do John Nash, por exemplo, da Silvia Nazar, mostra um pouco desse ambiente que Princeton era quase uma universidade rural, local, que se transformou repentinamente em um centro de excelência mundial. Houve um deslocamento do centro de gravidade, digamos, o Einstein, né? Deslocou a gravidade e também deslocou esse centro de gravidade da pesquisa da Alemanha, digamos, para os Estados Unidos, nessa tomada de decisão repentina que situou, portanto, a excelência na América do Norte, né? Isso foi feito no século XX, aí, anos 20 e 30, com uma boa dose de conhecimento inútil. Isso aí é uma referência ao livro do Abraham Flexner, né, que é um livro que estava meio obscurecido, que foi retomado, foi reeditado agora pelo diretor do Instituto de Estudos Avançados, né, a utilidade do conhecimento inútil. Então, essa boa dose de conhecimento inútil, que começou a ser gerado em Princeton, inútil entre aspas, obviamente, resultou em revoluções tecnológicas e científicas que situaram definitivamente a América como um centro de excelência mundial. Então, essa história é bem conhecida. E eu coloquei aqui porque esse debate no Brasil, pasmem, é um debate que ainda deve ser travado, deve ser reforçado dia a dia. Então, estamos aqui falando do século XXI, mas ainda com talvez 2 pés no século XX. E, bem,
essa figura que eu mencionei, o Flex, né, esse livro, eu recomendo quem não conhece, é um livro realmente muito ilustrativo. Acho que as autoridades governamentais deviam ter uma cópia dele apresentada por nós, assinada por todos, né? E tem vários parágrafos aqui desses livros, eu acho que vou, por conta do tempo, passar adiante, mas, em particular, na reedição recente do Digraff, ele menciona uma coisa muito curiosa, que havia, ao mesmo tempo que Einstein chegava à América, com Gödel, com Church, quer dizer, que todos esses matemáticos e físicos com ideias especulativas ousadas, ao mesmo tempo que isso acontecia, havia uma exposição dessas feiras mundiais em Nova York, e aquele contraste que o Digraff aponta entre o que seria o mundo do futuro, daquela feira tecnológica, cheia de inovações, cheia de produtos ali para irem para as prateleiras, e as inovações teóricas completamente estapafúrdias que esses gênios da matemática e da física vinham trazendo. O fato é que esse mundo do amanhã que existia na feira colapsou, porque eram eventos completamente locais, eram coisas assim, instantâneas, que se dissolveram, e aquela aventura completamente desinteressada desses intelectuais que vinham formar Princeton é que se tornou realmente a pauta do mundo do amanhã. Ou seja, a lição é que o mundo do amanhã não está necessariamente evidente numa feira com produtos tecnológicos e inovações prontas para ir para o mercado. O mundo do amanhã pode estar embutido e escondido em algo que, à primeira vista, é, entre aspas, novamente, inútil. Então, esse é mais uma... É óbvio para todos nós, mas parece não ser muito óbvio na sociedade e, sobretudo, no governo, essa utilidade, da inutilidade, em particular, da matemática. Bem, e o fato é que as geometrias, né, voltando ao exemplo com que eu comecei, as geometrias formaram também a base, a linguagem da física moderna. Talvez o professor Luiz possa me corrigir em algum ponto aqui, certamente, mas grandes teorias físicas tiveram uma linguagem, um método e um instrumento de pensamento até baseados na geometria. A teoria de cordas, a teoria de campos clássica, supercondutividade, enfim. E, reciprocamente, algo que é menos sabido, menos difundido pelo menos, as construções físicas ajudaram a geometria e a topologia de dimensão baixa, por exemplo, ao longo do final do século XX, anos 80 e 90 sobretudo, grandes contribuições da topologia e da geometria de dimensões baixas, sobretudo, são inspiradas pela física. Então, essa é uma via de mão dupla que retroalimenta as ciências, esse caminho entre aplicações e a matemática, mais uma vez, entre aspas, pura. Esse caminho é realmente um caminho muito fecundo nos dois sentidos. Bem, por ter falado em Princeton, e esse debate já travado no século XX, que nós ainda estamos insistindo em retomar aqui, deixa eu só, antes de falar disso, perdão, ter só essa menção ao fato de que, além desses enlaces entre a física e a geometria, se nós olharmos, por exemplo, para a lista dos prêmios Nobel mais recentes aí em Química e Física, pelo menos 2016 e 2017, todos eles têm a ver diretamente, não de forma indireta, como, enfim, não usam apenas a matemática como, enfim, um instrumento computacional ou um instrumento para modelagem. Usam essencialmente matemática. Então, sobretudo, obviamente, a detecção de ondas gravitacionais que eu mencionei, mas também essa contribuição sobre as transições de fase topológica, que são o Prêmio Nobel de Física 2016. Todos usam efetivamente matemática, mais especificamente geometria diferencial e topologia, de forma central nas descobertas, não de forma acessória. Então, é muito patente que os prêmios Nobel, que o professor Camacho mencionava, não temos nenhum, passam eminentemente pelo uso de uma boa e robusta matemática. Sem isso, não temos garantia de chegar aí. Então, esse é um exemplo dramático de que precisamos realmente fortalecer o ensino de matemática, a pesquisa em matemática e matemática pura também. Pura quer dizer, não que a outra seja impura, mas no sentido de que a matemática desinteressada, a livre aventura do espírito humano também tem que ser realmente incentivada desde a escola à universidade, de forma aberta e preenche de aplicações, né? Bem, e mais uma vez, voltando a Princeton, esse é um braço da história da matemática brasileira que todos sabem, quer dizer, o Maurício Peixoto, também cearense, radicado no INPA, né, no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da Escola de Sistemas Dinâmicos. O professor Camacho aqui é um representante ilustre dessa história. Esteve à frente da criação do INPA, com Lélio Gama e Leopoldo Narco, que já foram citados aqui. Essa história todo mundo conhece, e esse é um grande rio, digamos, é um Amazonas da ciência nacional, mas eu gostaria de falar agora de alguns afluentes, tá, dessa história. Quer dizer, da mesma forma que Maurício Peixoto, Narbin, Elon Lages Lima e outros tantos estiveram à frente da criação do INPA, eles ajudaram a, digamos, disseminar a excelência.
Há o centro, mais uma vez o Brasil é periferia, mas tem um centro de excelência que é o INPA, há outros, e essas periferias no Brasil começam também a tornarem-se centros e a tentar disseminar esse papel de excelência mais adiante. Essa construção complexa, não linear, demorou décadas e é muito delicada também. Então vou falar em especial de um que eu conheço, por ter, enfim, trabalho lá e tenho um pouco do conhecimento da história do que aconteceu. Fortaleza, naturalmente, é o exemplo que eu tenho. E, como eu disse, essa mesma tripla de professores que, de certa forma, foram idealizadores do INPA, estiveram também nessa inseminação inicial lá do grupo de matemática em Fortaleza. O Eron Lages Lima, o Narbin, o Maurício Peixoto, o Lidolfo de Carvalho Dias, nomes que a gente lembra pela criação do INPA, também patrocinaram e ajudaram a orientar a criação muito precoce do Instituto de Matemática no Ceará, já nos anos 50. Aí aquela situação em que não havia sequer universidade. A universidade estava nos seus primórdios, era um conjunto de faculdades dispersos pela cidade, e esses professores, quer dizer, não eram professores, eram diletantes, amantes da matemática, se reuniram e formaram o Instituto. E nesse Instituto já havia basicamente, e aqui eu coloco esse exemplo muito particular, já havia preocupação em trazer professores estrangeiros, tentar formar literatura, quer dizer, imagine isso era nos anos 60, em termos de educação básica. Então, em termos de formação matemática nível superior, era completamente vazio. Então, a formação inicial com professores vindos do exterior começou nessa época já, quer dizer, uma coisa ousada, que colocasse em contato com a formação mais de alto nível. E havia preocupação, que é interessante, ao mesmo tempo de tentar criar linguagem, tentar criar o que seria um grupo de pesquisa, também formar professores e alunos. E a coincidência aí quase, a cartografia de Fortaleza ajudou que o Instituto de Ciência de Matemática fosse em frente ao Liceu Estadual, que era um colégio de referência. Então, esse diálogo entre educação superior e ensino, entre pesquisa e ensino, teve presente desde o começo. Eles, esses decanos pioneiros, o Gervásio Colares é um deles, tiveram também à frente do projeto chamado Curso Mirim, em que, enfim, é iniciação científica no ensino médio, se a gente fosse dar o nome hoje. Então, tudo isso foi despertado lá no começo, independente da universidade. Essa é uma foto de um momento desses primórdios aí, o terceiro colóquio brasileiro de matemática, realizado lá. Talvez já conheça aqui o Lucas Barbosa, aqui no meio. Os outros realmente eu não consigo reconhecer. Mas o fato é que essa história que começou nos anos 50, a incorporação do Instituto veio muito depois, ou quase uma década depois. Essa história, rapidamente, se cristaliza em um programa hoje que tem nota 7 como doutorado, né? Então a gente conseguiu, após a criação do doutorado nos anos 90, conseguiu criar um programa de pós-graduação que, em 3 avaliações sucessivas, teve notas 5, 6 e 7. E o ponto de mutação aí, o ponto de inflexão, foi exatamente o fato de que nós podemos ter acesso a algum financiamento direto. Pela primeira vez, nos anos 90, o Pronex foi criado de forma a ser descentralizado. Então, o Ceará tinha acesso a um montante de recursos que é patético. Se a gente pensar na escala do que nós conseguimos em 3 avaliações, nós tínhamos uma média aí de R$300 mil por triênio. Isso é o que manteve o programa de pós-graduação e conseguiu dar uma certa mobilidade internacional que nos permitiu chegar a esse conceito. O ponto de partida foi, quer dizer, alguns artigos fundamentais, quer dizer, essas contribuições fundamentais de alguns professores que estiveram à frente dessa criação do doutorado foram, de fato, o ponto de partida para se ter credenciais acadêmicas de se postular um curso na periferia da periferia do sistema. Mas que esse curso pudesse tornar-se um centro de excelência, realmente foi preciso ter um aporte financeiro. Eu ressalto isso porque, em todo esse trajeto, e reforçando falas que já me precederam, em todo esse trajeto, a participação da universidade foi não atrapalhar. Nas universidades federais, isso é uma confissão que devo fazer, mas que não é nenhum segredo, as universidades têm estrutura, realmente já foi reforçado isso antes, que quando não atrapalham, já ajudam bastante. Tá? Então, de forma independente da gestão, nós conseguimos ter esse acesso contornando toda uma dificuldade burocrática imensa e conseguir encastelar esse centro de excelência lá na borda do Atlântico, a 5 graus de latitude sul. E por conta dessa geografia, muitas vezes a gente teve mais que se lançar além mar, com as jangadas, do que procurar apoio
nos centros que já existiam. Então, muito do percurso do Ceará tem uma certa independência, não por rebeldia, mas por necessidade. Então, é um exemplo de que um pouquinho de política pública, mais a oportunidade de pessoas que não esperam pela política pública, que foi o caso, podem resultar em centros de excelência a despeito de condições as mais complexas e mais, digamos, difíceis possível. E, para fechar realmente assim, a parte central, de fato, da fala, tem mais a ver com, agora que nós temos, quer dizer, essa excelência permeada pelo país, o Ceará é um exemplo, mas nós temos hoje 7 cursos de pós-graduação com esse conceito 7, ou seja, o trabalho inicial do INPA certamente está rendendo frutos, né? INPA, Unicamp, USP, quer dizer, as universidades que estiveram à frente desse processo realmente criaram um ambiente que pôde ser disseminado, isso é um resultado patente, mas a questão é, a gente tem esse fosso, quer dizer, esse teto que o professor Camacho menciona, tem que ser trespassado, a gente tem que superar esse teto, isso é óbvio, mas há um fosso também, há um porão, que é a educação básica. A gente olha, claro, para a Pleiade, né, da mundial, dos prêmios Nobel, mas também olha ao lado para a miséria das escolas em relação às ciências e matemática. Então, esses dois mundos têm que ser conectados. Acho que uma missão não se dá sem a outra. De forma que, retomando aquele espírito original da preocupação de cruzar a rua e ir ao liceu e procurar alunos que viessem ser, talvez, futuros matemáticos, engenheiros, talvez poetas também, precisam de matemática, resgatando esse esforço, a gente teve, ao longo dos anos 80 e 90, alguns projetos que eram mais baseados no voluntarismo. Eram projetos de grupos de professores que tinham aporte de recursos, às vezes não, e eram feitos de forma, como disse, bem baseada na vontade. Então, eu menciono aí as Olimpíadas, o Ceará, acho que isso é patente, os cearenses invadem aqui o ITA a cada ano, então tem toda essa trajetória, essa preocupação com as escolas olímpicas, treinamento olímpico, que é algo muito da cultura já, pelo menos do sistema privado. Isso depois passou para o sistema público, mas houve essa formação de uma cultura de Olimpíadas no Ceará, em matemática, muito promovido pelo nosso departamento. Nos anos 2000, o professor Camacho certamente lembra desse projeto. Havia um projeto incipiente de Olimpíadas em escolas públicas. O professor Lucas Barbosa, o Antônio Caminha e alguns outros professores lideraram esse projeto. A gente ia aos sábados para as escolas públicas, fazer esse treinamento, produzir material, assistir os professores, quer dizer, em uma palavra, era o BMEP numa escala pequenininha, que foi o GEB da BMEP nacional, encampado pelo INPA, com a escala devida. Enfim, esse projeto foi uma centelha inicial para isso. E, ao longo desses processos todos, nós tínhamos formação de professores. Então, a ideia, agora recente, foi, uma vez que essa preocupação é incontornável, a educação básica está aí, precisa ser reformada, e que a gente tem uma experiência adquirida ao longo dessas décadas, o que fazer para transformar isso em algo que tem escala. Então, recentemente, e aí por conta da ciência de dados, eu queria fazer agora um link com essa outra vertente que já foi explorada aqui. Recentemente, nós entregamos um projeto ao Estado de reformulação do ensino básico de matemática, e esse projeto teve a felicidade de ser encampado pela FAP local, que mais uma vez nos ajuda nesse momento, e houve um enlace entre secretarias e universidades, um enlace que, nosso conhecimento é bastante pioneiro, e nós trabalhamos nas secretarias avaliando, propondo e acompanhando políticas públicas. E, diferentemente do que era feito antes, em que um grupo de pesquisadores e a secretaria bebia a informação dos dados, publicava seus papers, nós somos, por força dessa conexão, digamos, instados a estar na secretaria e a acompanhar a gestão da secretaria. Então, a matemática, enfim, professores da matemática, eu em particular, nós coordenamos um projeto que envolve 50 diferentes pesquisadores e bolsistas de várias áreas, estatísticos, programadores, cientistas de dados, economistas, todos debruçados em criar e estabelecer uma política pública para o ensino de matemática e ciências nos níveis fundamentais e médios junto ao Estado do Ceará. Então, é um arranjo em que nós temos toda a política baseada em evidências. Essa é a inovação também. Havia muito achismo, havia muita proposição interessante, mas destituída de uma evidência que, primeiro, permitisse saber por onde começar, o que fazer e como avaliar o que está sendo feito. Então, nós temos métricas o tempo todo que acompanham as estratégias que são pontuadas pela equipe. Então, só para dar uma ideia de como isso tem sido feito, sem querer cansar vocês, nós temos aí a proposta de ter um trabalho inteiro de ciência de dados educacionais, ou seja,
Esses dados são mais sutis porque envolvem pessoas, ou seja, eu não posso simplesmente olhar para as nuvens de dados e, enfim, abstrair que ali eu tenho seres humanos, alunos, cujas proficiências e competências estão sendo avaliadas, estão sendo acompanhadas. Então, o trabalho, de qualquer forma, envolveu minerar dados. O sistema de educação do Ceará, como no Brasil inteiro, é avaliado em larga escala por vários testes, vários métodos avaliativos. SAEB e INEP é um deles, é o mais famoso talvez, a antiga Prova Brasil. O Enem é um sistema desse. SAOBMEP, incidentalmente, é um sistema de avaliação, no nosso modo de ver. E esses dados estão ali e nós precisávamos minerá-los em camadas muito profundas e interpretá-los, o que significa do ponto de vista educacional. E depois de ter uma interpretação, como intervir, como ver quais são os males e que remédios, para que partes do corpo educacional eu vou enviar certos fármacos. Não pode ser o tratamento às cegas, nem pode ser o tratamento generalizado, tem que ser localizado, efetivo e pontual. Então, nós criamos um sistema de acompanhamento pedagógico, com a ajuda dessa equipe, que, como eu disse, envolve também matemáticos aplicados, físicos, engenheiros, cientistas de dados, para bolar um sistema de avaliação que esse sim observa aluno a aluno, acompanha aluno a aluno por avaliações episódicas e consegue tirar os instantâneos da situação dos alunos e entregar, via formação de professores, via produção de material estruturado, materiais de apoio para dirimir as dificuldades que a própria avaliação apontou. Tipicamente, o que acontece nos sistemas de avaliação hoje em dia é que são muito caros, são externos, custam uma fábula ao Estado. Nós economizamos já 47 milhões só esse ano de recursos para o Estado. E nós entregamos produtos personalizados, digamos, customizados. Então, tem grupos de alunos que têm dificuldades específicas em um tema da matemática, e um conjunto de temas, normalmente são temas, todos sabem, lá do ensino fundamental 2. O gargalo é exatamente ali. A gente sabia isso de forma, digamos, pelo bom senso, mas nós vimos isso estatisticamente. Os principais problemas estão ali no conceito de proporcionalidade, de fração, aritmética e números racionais. Então a gente vai ali e tenta intervir, formando professores, entregando materiais e colocando tudo isso também em plataformas de repositórios, plataformas com repositórios de materiais, instrumentos pedagógicos que são disponíveis virtualmente. Então esse é um processo que tem hoje 1 ano e meio e que é uma maneira de devolver um pouco do que a gente conseguiu, do que o Estado, enfim, do que a sociedade nos premiou. A gente devolve em parte por meio dessa contribuição à educação básica. Por exemplo, o tipo de análise que é feita é essa. Nós temos aqui, por exemplo, competências matemáticas que são tabeladas, são rotuladas por um certo atributo matemático, ou seja, os alunos são... esse é o tipo de avaliação clássica que os alunos são submetidos. Então, eles têm que ser proficientes em uma tarefa como essa, localizar o número real na reta, ou, por exemplo, resolver a equação de segundo grau, identificar se uma dada equação de segundo grau enfim, que tipo de cônica é essa. Então, nós fizemos análises a partir das avaliações tradicionais, essas que são milionárias e que são pouco efetivas. O que é que elas mostram? Elas mostram que, por exemplo, quando você vai para uma competência técnica, procedimental, ou seja, tem lá a equação quadrática, enfim, completa o quadrado e diz, isso é a circunferência. Isso é um procedimento, é uma receita de bolo. Quando você avalia um aluno nesse tipo de procedimento técnico, o que se faz é aplicar um item que não distingue. Esse gráfico aí, a nuvem de dados de todos os alunos avaliados no estado do Ceará inteiro, a nuvem está dizendo que em qualquer escala de proficiência, da proficiência muito baixa, à esquerda, à direita, nada acontece. Ou seja, uma questão sobre esse tipo de habilidade, se o aluno erra ou acerta, isso nada diz sobre o aluno. Ao passo que é uma coisa muito mais básica, que tem a ver com, enfim, saber que meio não é uma coisa entre 1 e 2, que é um erro muito frequente, uma questão muito mais básica, que tem a ver com o sistema posicional decimal, esse sim discrimina, esse sim é algo que tem que ser efetivamente abordado, porque ele explica a proficiência baixa e mais, esse conjunto de descritores e proficiências repercute até o 3º ano do ensino médio. Então a estatística permitiu a gente dizer por onde começar e o que tratar primeiro. Então, sem esse tipo de análise, era puro achismo, puro pedagogismo, era ciência, né? E aí, para a gente ter acesso a tudo isso, criamos um processo de formação, criamos convênios com o Estado para que formássemos professores, os instruíssemos com relação à interpretação pedagógica desse tipo de dado
e a tentar passar para eles um pouco da experiência olímpica. Por qual razão? Porque, da mesma forma que essas competências matemáticas são muito maltratadas e mal mensuradas pelos exames, a gente começa a ver que, por exemplo, a UBMEP, para voltar a esse tema, a UBMEP consegue, com mais precisão, identificar grupos de alunos que têm potencial matemático ou dificuldades matemáticas, tem muito mais acuidade, de certo ponto de vista, do que as avaliações de larga escala. Então, o tratamento agora é, pela primeira vez, criar uma matriz de competências e habilidades matemáticas que sejam, entre aspas, olímpicas, ou seja, que sejam baseadas na curiosidade, na resolução de problemas, na abertura intelectual do aluno e não na realização de um procedimento estanque e rotineiro de um livro-texto, que é o que se faz na prática. Então, o tipo de material que nós entregamos aos professores, os tipos de questões com que avaliamos seus alunos e todo o processo é muito mais baseado, digamos, em tomar a UBMEP ou o Canguru, qualquer teste desses, como um paradigma de avaliação e acompanhamento pedagógico, do que, por exemplo, um roteiro com questões de acerto e erro, que são meramente, como disse, computacionais ou procedimentais. Essa é a ideia. Então, por exemplo, fizemos isso com os alunos, mas também, na outra ponta, corroborando mais uma vez o bom senso, nós avaliamos os professores. Avaliamos convidando os professores, de alguma forma, a se integrarem ao processo de formação. Avaliá-los é um tabu se você não tem uma cooperação. Então, nós tivemos uma cooperação com eles de aprimorá-los e tudo mais, então houve uma certa relação de confiança que nos permitiu aplicar um teste em colaboração com o INSPER, em São Paulo, uma parceria privada que funcionou, sem a qual a gente não teria recursos, para aplicar um teste baseado em trilha de resposta ao item e tabelar o que seriam as competências profissionais, agora não do aluno, mas do professor. Que ser é esse, o professor de matemática? Não é um matemático, tampouco é um pedagogo. É alguém que combina o conhecimento matemático e a abordagem pedagógica. Como determinar isso? Então, nós criamos uma série de descritores que estão aí nessa tabela. Aplicamos itens que mensuram esse tipo de competência e reunimos os resultados que serão agora socializados em um seminário de educação básica, baseado em evidências que a gente promove semana que vem, em colaboração com o INSPER e com as secretarias de Estado no Ceará e Fortaleza. A ideia é que esse tipo de dado permita, pela primeira vez, a gente propor algo concreto, baseado em evidências, mais uma vez, sobre formação inicial de professores. Qual é o perfil que o licenciado em matemática deve ter? E aí vem o lado mais complicado da questão. Chegar à universidade de volta e falar para os coordenadores de licenciaturas que precisamos urgentemente revisitar essas licenciaturas. E num nível ainda mais profundo, conversar com os professores que atuam nos cursos de pedagogia e dizer que os cursos de pedagogia estão formando pessoas que pegam o livro-texto no seu banco escolar, na sua adolescência, replicam esse famigerado livro-texto uma geração adiante sem ter repensado sua própria formação inicial. Eles têm Piaget e Vygotsky de um lado, ótimo, tem a Xerox perfeita, toda anotada do Piaget, tem o cálculo muito bem feito, a análise até, mas eles não combinam essas duas coisas. Então, como fazer isso atendendo a essa lista de, digamos, requisitos funcionais que um professor de matemática deveria ter? Esse é o projeto, em um resumo muito superficial e drástico em função do tempo. Nós temos perspectivas aí de, ambições são muitas, de passar para as ciências naturais, porque sem isso o trabalho não está completo, e português, sobretudo, português e ciências naturais. Tentar trazer um pouco da ideia da programação, da codificação, como um modelo de pensamento, o pensamento computacional, como, digamos, um pretexto para se estudar matemática. São ideias que estão, em curso. E, bem, as preocupações nossas com relação à reformulação da licenciatura que eu falei, é que a análise que nós fazemos, que não é inédita nossa, várias pessoas corroboram esse tipo de análise, aponta para que o ensino de ciências e matemática ainda é muito baseado, como eu já falei antes, em roteiros pré-estabelecidos, não abrem espaço para criatividade, para resolução de problemas, para perguntas. Ele oferece respostas prontas e mal acabadas, e a gente tem que realmente superar isso na formação pedagógica. E há um grande entrave, que é o fato de que, como eu já mencionei também, tanto na licenciatura quanto na pedagogia, há uma resistência imensa a renovar a literatura. Muita literatura em neurociências, em psicologia cognitiva, em economia da educação. A ABC tem um contributo em relação a isso, que é o trabalho de James Heckman,
Tudo isso tem que ser levado em conta para a gente dar uma pauta nova para a formação educacional. Sem isso, a gente vai continuar sendo, enfim, professores voluntariosos tentando ajudar com coisas pontuais. Sem uma mudança sistêmica, nada realmente acontece. Bem, e eu acho que é isso. É o exemplo de uma aula prática em Sobral. As meninas aí foram convidadas a cortar uma folha de papel de forma que passasse por dentro dela depois de cortada. Então, é o tipo de atividade que a gente propõe lá. E com isso, muito obrigado a todos. Obrigado aí pela palestra, muito interessante. E todos os comentários aí. Primeiro, em relação, você mencionou a teoria da relatividade generalizada, né? É interessante que essa talvez seja uma das teorias verificadas experimentalmente com maior intensidade nos últimos séculos, né? Porque quando você usa o GPS, você está usando correções relativísticas nos satélites, que se não forem implementadas, causa, quer dizer, o relógio do satélite, se não for corrigido, ele causa um erro acumulado durante um dia de 10 quilômetros. Então, Isso vai acabar em São José dos Campos. exatamente. Então você tem uma verificação, todo mundo está verificando a teoria da relatividade generalizada no Einstein, né? Diariamente. Milhões de pessoas. Né? Agora, com relação à licenciatura, tem um livro sobre reforma da educação superior da academia, tem algumas propostas lá. Porque tem um problema aí, porque você vai na Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem alunos de licenciatura que frequentam cursos noturnos, porque eles trabalham durante o dia. Então esse é um grande problema para a formação de professores, mesmo nas melhores instituições do país. Então nós lá propomos uma solução, que é daquelas soluções, César, que não, poderiam ser feitas pela nossa comunidade, tá certo? Mas que é limitada, mas começa aí. É o seguinte, algumas instituições, tem que ser instituições de qualidade, né, fazem uma licenciatura diurna, mas com bolsas que concorram com o mercado de trabalho, quer dizer, no mínimo igual ao salário mínimo na região. Uma seleção cuidadosa de alunos, né, e com obrigação de dedicação exclusiva, mas eles não precisam trabalhar porque eles ganham essa bolsa. E começa com poucas instituições, depois vê o que acontece, tá certo? O objetivo é contaminar o sistema com esses professores que não precisam trabalhar durante o dia para fazer licenciatura. É um problema sério. Então, como eles trabalham durante o dia, depois chega no curso à noite, fica difícil também estudar, né? Então é complicado. E a universidade fica aberta sábado e domingo. Isso aí, Henrique. Oi, Jorge. Acho que você tocou em dois eixos centrais. A gente está aqui para falar sobre século XXI, né? E acho que o debate, a relação entre centro e periferia faz parte dessa discussão. Eu queria falar 4 pontos muito curtos. Acho que eu acompanho há bastante tempo a experiência de matemática lá, não só por causa do nosso lance da geometria, mas por causa da experiência geral no Ceará. Acho formidável o tipo de coisa que o pessoal está fazendo no Ceará. E acho que, dada o padrão socioeconômico do Ceará e os resultados obtidos, acho que se a educação matemática do Brasil for para dar certo, eu acho que ela vai se parecer mais com o tipo de coisa que o pessoal está fazendo no Ceará. Eu acho que o potencial de escalonamento dessas ideias deveria ser apreciado pelas outras regiões. Aí não é como periferia, aí é como centro. Certo? Segundo, medalhista. Vocês têm que parar de mandar medalhista para o ITA. Aqui na Unicamp, a gente está dando dispensa de vestibular para os melhores colocados nas Olimpíadas Científicas, espalha a palavra, né? Não precisa mais ir para o Instituto Militar, que é muito bom, mas a Unicamp é muito mais legal. E a gente tem mecanismos de permanência estudantil, bolsa trabalho, auxílio aluguel, um monte de coisa. Venham para cá. A ideia que o primeiro comentarista fez sobre uma bolsa para licenciatura eu acho central. Por que não um mecanismo de bolsa solidária? Que a partir do pontapé inicial a gente dá as primeiras bolsas, o cara se forma mais cedo, começa a receber um salário mais cedo e vai pagando de volta para alimentar um sistema de bolsas solidárias permanentes. Não é uma dívida, não é um crédito estudantil, eu acho que eles fariam isso de boa vontade. Pedir para as pessoas pagarem de volta aquilo que elas receberam. Terceiro, para mim é muito mais fácil eu entrar na CAPES ou na FAPESP e pedir para um aluno um doutorado sanduíche na França ou nos Estados Unidos do que numa outra instituição brasileira. Por que a gente não tem seriamente uma iniciativa de doutorado sanduíches nacionais, né, para estabelecer uma relação mais próxima entre centros e periferias, porque as periferias deixem de ser
se torna cada vez mais centro, como é o que está acontecendo no Ceará, aliás. O papo de periferia vocês já podem começar a deixar de lado. E, para concluir, também no Ceará, né, eu acho que assim, a gente está olhando para a matemática brasileira do século XXI. Então, a gente tem que agradecer, reconhecer, legitimar tudo que foi feito no século XX, toda a trajetória que foi feita no século XX foi imensa na matemática brasileira, mas olhando para o século XXI, aí eu te pergunto, quando é que o colóquio brasileiro de matemática vai voltar a ser no Ceará? Acho que vou começar. Deixa eu só complementar uma coisinha. A informática, as Olimpíadas de Informática, o Ceará rouba todo mundo. Vocês vão buscar, eu tenho uma colega professora federal do Rio Grande do Sul, cuja filha foi roubada pelo Ceará aos 14 anos. E o Ceará faz, quer dizer, traga para a Unicamp também para informática. Bom, não é só isso. Tudo bem, esse roubo que a professora menciona é, digamos, a postura agressiva das grandes redes educacionais. O Elon tem um pouco de culpa nisso. Ele passou pelo Ceará e ele deixou essa semente nos grandes colégios, Farias Brito, Aritsá, sem querer fazer marketing aqui, mas isso também teve lá no início dessas discussões do Instituto, também colocou-se essa semente da alta competitividade e da alta formação. E aí é o vácuo. O Enem, enfim, quando se tirou o espanhol do currículo foi uma celeuma, quando se tirou matemática ninguém reclamou, porque se retirou a matemática do Enem. Tem hoje algo assim, o mundo é linear do ponto de vista do Enem. Então, e aí com isso, essas escolas usaram a estratégia de, para essas turmas especiais, que aí vem de todo lugar do Brasil, eles dão uma formação extremamente impactante em física, né? Pega o livro do Andresco e coloca lá para os meninos. Eu sei que meu filho dá esse negócio lá, nem dorme mais. É alta intensidade, né? E aí, claro, ITA e tudo mais, é mais a história de que tem um celeiro de mini gênios ali, que, obviamente, como a FGV está fazendo agora, o mercado vai lá e procura essas melhores cabeças, né? Então, é algo muito natural. E, tentando responder ao Henrique de trás para frente, a ideia é que a gente precisa realmente, acho que o professor Camacho colocou isso, da dispersão dos grupos, as sementes foram lançadas, a excelência está germinando em vários locais, mas a gente precisa ter uma rede colaborativa. Já temos maturidade para termos nossos próprios pós-doutorados e programas de associação aí da pesquisa, né? E certamente isso seria muito interessante se a gente tivesse, por exemplo, a figura do INCT, né? A matemática é uma área em que só existe um INCT. Então nós temos INCTs regionais que permitam, por exemplo, fazer enlaces, redes locais que otimizem o dispêndio, porque a coisa radial já não funciona, né? Não pode ter apenas um núcleo, tem que estar descentralizado, mais orgânico também. E aí, assim, é ímpeto nosso, é intenção nossa levar o colóquio para o Ceará, levar o colóquio para o Amazonas, levar para o Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enfim. A gente tem que realmente começar a aproveitar a garotada que está aí, extremamente competente, mas que está meio à mercê também dessas intempéries. Não existem bolsas de pós-doutorado, não existem bolsas de produtividade de pesquisa. A área foi muito conservadora e a base de bolsas PQ ali no começo está extremamente, enfim, é um gargalo imenso. Esse pessoal não é absorvido. A gente tem que urgentemente, enfim, socorrer essas pessoas, que na Universidade Federal vão ser vítimas fáceis do burocratismo, vão ser ótimos coordenadores de curso, com papers excepcionais. Então, é um desvirtuamento do financiamento público que a gente tem que consertar. Eu não sei se... Temos 3 na fila. Eu queria primeiro parabenizar, de verdade, por conhecer esse trabalho, principalmente, porque era um grande problema que eu tinha aqui mesmo na graduação, eu não via muita perspectiva para o próprio ensino da matemática, e agora, depois que eu conheci isso, eu comecei a conseguir entender um pouco mais e como realmente trabalhar nessa área. Então, primeiro, parabenizar pelo protagonismo, e comecei a pensar várias vezes agora em talvez ir para o Ceará mesmo para conseguir traçar alguma coisa, mas eu queria perguntar um pouco sobre a ideia dos alunos. Como que está a perspectiva dos alunos lá que estão perto desses projetos, principalmente dos projetos relacionados às políticas públicas? E com relação a esses projetos de políticas públicas, se teria algum candidato ou então algum prefeito, etc., que realmente se importou em olhar todos esses dados, de olhar todas essas pesquisas e se realmente teve alguma aplicação, se já trouxe algum resultado mesmo. Certo, em relação a isso, de fato, há uma preocupação, porque o governo do Ceará, essa era do Cid Gomes e tudo mais, por mais que se questione, eles tiveram uma sacada interessante que foi dotar os municípios de uma recompensa orçamentária dos impostos, né, do Estado,
por conta de resultados educacionais. Isso não foi também porque são bonzinhos. O Banco Mundial tem empréstimos de monta para o Estado e eles cobravam, enfim, retorno educacional de impacto. Então, houve esse acerto. Aqueles prefeitos, aquelas secretarias que lograssem melhorar a proficiência dos alunos nesses exames, elas teriam uma dotação orçamentária adicional. Então, tem um bônus, né? E como a avaliação externa, teoricamente, é infensa e há manipulações, ela realmente é um termômetro, digamos, do sucesso das políticas. E aí Sobral, por exemplo, é um caso desse, né? Sobral levou isso aí a rigor e realmente, assim, lá é uma bandeira educacional forte. Você, em Sobral, por exemplo, há torcidas das escolas, né? As escolas, não é jogo juvenil de basquetebol, é de competição em Olimpíadas. Quem leva mais medalha, quem tem índices melhores, é uma cultura que já arraigada na sociedade. Então, assim, há uma coisa típica de lá, é uma questão cultural, mas acho que é reprodutível em qualquer outro cenário, que é essa expectativa em relação à educação. Mesmo entre pais que são até analfabetos, já há a expectativa de que seus filhos consigam melhorar de resultado ano após ano. Vamos encerrar a lista. E a Sueli, aí o Paulo, depois o Marcos. A pergunta é assim, parabéns pela iniciativa que todo mundo colocou. Só um pouquinho mais perto. Só um pouquinho mais perto. Eu queria só fazer uma pergunta sobre, na apresentação anterior falou-se de parceria com empresas, com indústrias, etc. Você está colocando uma coisa que eu acho que é fundamental, parceria da universidade com o governo do estado do Ceará, certo? Você colocou que é uma parceria que vocês estão trabalhando há 1 ano e meio, é isso? Então, eu queria saber só mais um pouquinho como que essa parceria é estabelecida na prática, porque a chance de, como você colocou, do sistemático, de você poder atuar efetivamente no Estado, na educação, como que isso é feito na prática? São bolsas? Como que isso é implementado na prática? Essa parceria efetiva com o governo do Estado? Efetivamente, teve um convênio, né, celebrado entre Estado, secretarias de Estado e grupos da universidade, não a universidade como um todo, mas grupos da universidade, mediados pela FAP, que se chama FUNCAP lá. E aí, por um lado, a gente tem acesso a dados, existe um termo de convênio em que os dados educacionais, os dados, enfim, específicos, que é um colega que trabalha na segurança pública, que trabalha na saúde, a educação foi o pioneiro e depois se desmembrou para outros setores. A ideia é realmente ter uma ação transversal, em que você tenha dados educacionais, de saúde pública, todos eles interligados numa central de dados do Estado. Então, o que a gente tem é, primeiro, o acesso indistinto a qualquer tipo de base de dados. Então, nós temos acesso direto a essa equipe de pesquisadores, claro, respeitado a confidencialidade, anonimato, mas os dados estão à disposição. E a FAP entrou com um aporte fixo, tem um orçamento fixo de algo de R$800 mil para custo de equipamento, de aprendizado de máquina, enfim, todo esse aparato, mais um valor de R$700 mil, de bolsas. Essas bolsas são distribuídas, esse valor é distribuído ao longo de 2 anos, para essa equipe de 50 pessoas. E tem vários tipos de pessoas, desde as que redigem materiais e cedem esses materiais para o Estado, as pessoas que confeccionam esse sistema de aprendizado, que é um sistema que embute várias rotinas computacionais e estatísticas bem refinadas. Então, essa equipe não é funcionária do Estado, eles não têm vínculo ao Estado, tampouco, alguns deles, inclusive, não são professores da universidade, eles são bolsistas. Quando são pesquisadores, eles não são cedidos, o que a gente tem é um acordo de cooperação em que os departamentos abonam alguma carga horária dos professores e eles ficam tempo parcial na secretaria, não, digamos, resolvendo a pauta da secretaria, ou fazendo pesquisa para si mesmos, mas resolvendo problemas concretos apontados pelo secretário de Estado, que inclusive transformou essa equipe nossa no que ele chama de 8ª coordenadoria. São 7 coordenadorias da educação e nós, como equipe, somos a 8ª. Então, participamos da gestão, participamos da tomada de decisão do secretário, sem sermos secretaria e sem sermos universidade. No entanto, somos ouvidos em todos os fóruns que dizem respeito a decisões de política pública. Paulo e Marcos. Muito rapidinho, porque o tempo não ajuda a gente. O criador um tema diferente, mas é importante que não foi levantado ainda por enquanto. O fundador da Khan Academy é um entusiasta de educação com vídeos curtos, 5, 7, 10 minutos. Vocês estão fazendo uso disso para a educação do século XXI agora, né? Então é um tema, parece interessante
E o que ele escreveu depois disso, parece que ele está entusiasmando bastante gente que pode democratizar e tornar simples e barato o ensino. Por acaso vocês estão usando algum recurso desse tipo? Vislumbram a possibilidade? Nós temos um material tradicional para ensino fundamental 2 e médio, que é, digamos, um PDF estático. Ele está disponível virtualmente, mas é um arquivo estático. E na alfabetização e nos primeiros anos iniciais, havia um projeto embrionário de um grupo de professores que aí nós demos uma nova vertente para isso. E esse sisteminha agora que é online, que é adaptativo, ele é um sistema inteligente que já tem a solução tecnológica para, nessa segunda etapa do projeto, tomar o material estático já produzido para matemática no ensino fundamental 2 e médio e juntar com esse sistema adaptativo. Então, com isso, a gente não vai ter o Khan Academy, vai ter algo assim, digamos, conservadas as proporções como o Brilliant. É uma solução extremamente bonita. Você tem, enfim, aquela ideia. Você usa um pouco de máquina, ou bastante, para, digamos, entregar alguns itens aos alunos e, a partir do desempenho deles, retroagir ou avançar de forma inteligente. Então, essa é a solução que a gente começa a desenvolver agora, ainda em piloto. E depois, claro, isso vai ser entregue ao Estado. Ou seja, se fôssemos um terceiro setor, digamos, Lema, Unibanco, nós venderíamos isso ao Estado. A gente está entregando ao Estado. Um investimento inicial que eu diria que é até irrisório se você olhar a escala do que vai ser produzido. Última pergunta, Marcos. Muito bacana a sua palestra. Eu queria retomar o que você falou no começo, né? De como a matemática encontra aplicações à física e prêmios Nobel recentes, né? Que foram ideias de geometria, de topologia, em física, em química, né? E no meu entendimento aí das coisas, né? Me parece que esse tipo de matemática que frequentemente não é associado às aplicações, né? Quando a gente pensa em aplicação na matemática, a gente pensa talvez em equações diferenciais, em álgebra linear, e geometria e topologia fica um pouco, não participa muito, né? Mas a gente vê que está acontecendo, né? Não só os nossos vizinhos imediatos aqui, os físicos, mas também nas outras áreas do conhecimento, né? Então, como é que você vê isso daí, da gente tentar educar mais ciência da computação, engenheiros em topologia, em geometria diferencial, pensando que essa pode ser a necessidade matemática desses caras daqui para frente, né? Não só mais o conhecimento matemático mais tradicionalmente usado aí na engenharia civil, na engenharia mecânica, mas esse tipo de conhecimento mais profundo pode ficar mais relevante para frente nas aplicações, né? Queria talvez saber como é que você pensa isso daí, como é que a gente aumenta a percepção, né? De que essas outras áreas da matemática, de topologia e tal, podem ser relevantes para as aplicações desde baixo, né, do ensino médio e também do ensino superior. Os engenheiros, engenheiros, pessoal de ciência da computação, estudam cálculo 1, 2, 3, básico ali, álgebra linear. E essa matemática mais avançada fica fora do cardápio dele. Essa pergunta é bastante complexa, todos sabem, e tem 3 níveis de dificuldade, né? Se a gente, por exemplo, pega um professor de matemática aqui, nessa formação, e diz, olha, quando você falar de função afim, por favor, fala com o professor da física para sincronizar e o movimento uniforme dele, você troca x por s, troca y por t, e no final, tentem dialogar. Isso já é um imenso sacrifício, é uma barreira de potencial que tem que ser vencida. Depois, a gente conversa com os colegas lá da física, na graduação, a gente conversa e tudo mais, mas vai criando-se uma rivalidade por conta dos departamentos. Essa figura departamental que já foi aludida aqui antes, nós disputamos os mesmos escassos recursos. Isso parece que aumenta essa contenda. Às vezes não é nem intelectual, é simplesmente porque a gente começa a disputar as mesmas vagas, o mesmo dinheirinho linguado, e aí cria essa rivalidade pretensa, né? E ela é cristalizada nos comitês de pesquisa. Eu tenho, por exemplo, o único paper dos nossos departamentos comuns, são 2 departamentos de nota 7, o único paper que nós tivemos foi uma diversão minha com o professor da física, que não pontuou nem para ele nem para mim. Foi assim, só, enfim, um hobby. E aí, assim, essa situação ou é resolvida, mais uma vez, de forma sistêmica, a gente pensa profundamente sobre isso, como, mais uma vez, ter ciclos básicos comuns na nossa formação básica, né, como graduandos, aos comitês, que comecem a ver, por exemplo, que é possível, essa transversalidade é desejável. Agora, o problema é que no Brasil as coisas também se corrompem. Existe uma área multidisciplinar
que pretensamente seria para estimular esse tipo de ação conjugada, mas ficou aquela coisa, se eu não me der bem com a minha proposta lá na minha área core, então eu vou lá para a multidisciplinar e dá certo. Então, corrompeu-se nesse sentido. A gente precisa, de alguma forma, repensar o multidisciplinar e tornar isso uma figura séria. Claro que há exceções, eu não quero generalizar, mas há um pensamento muito arraigado disso. O multidisciplinar é uma área cinzenta que, enfim... Então, é preciso, em suma, repensar globalmente essa situação. Antes de agradecer o Jorge, vou só... por isso que a plateia está aumentando, é que a gente vai ter o colóquio daqui a meia hora. O coffee break já está colocado. Quem quiser continuar, se sinta à vontade. Quem quiser dar uma descansada, retomamos aí o nosso workshop às 2 horas, tá bom? Acho que começamos muito bem. Obrigado pela participação e tragam a gente para a gente continuar a nossa conversa. Obrigado.